Você quer conhecer o que a universidade faz? Saber quem estudou aqui, o que está fazendo quem estudou aqui? Quer saber quem publica livros e já estudou aqui conosco ou já passou pela universidade? Pois então, esse é um podcast para você. Eu sou a Luciana Vedovato e nós estamos no Prosa Literária. E hoje eu estou aqui com o Ivan Seixas, que vai falar um pouco sobre o livro General Golbery e o entreguismo militar brasileiro. Mas antes de entrar aqui para falar mesmo do livro, e eu vou falar isso porque eu vi o lançamento do livro, eu vou perguntar, Ivan, quem é você? Como que você passou pela universidade? Como que você chegou a essa temática do livro? Então conta pra gente um pouquinho dessa sua história. Bom, a minha história com a universidade é outra história. É o final. É o final. Vamos começar do começo para o final. Eu sou um militante político. Desde 10, 12 anos eu tenho militância, porque meus pais, minha mãe e meu pai, eram militantes comunistas, né? Meu pai é um operário mecânico, minha mãe é uma professora de ensino primário. Né? E de que região? Era aqui do Paraná mesmo? Não, Rio Grande do Sul. Meu pai, na realidade, é assim, o meu pai ele era do Pará. E ele, brigando com os nazistas na época da guerra, comecinho da guerra, ele teve que fugir para não ser morto e foi para o Rio de Janeiro. E lá se aproximou, obviamente, dos comunistas, né? E aí ele, dentro da sede do Partido Comunista, ele conhece uma secretária que era minha mãe. E aí se engraça e tal, isso aqui, casaram e mudaram para o Rio Grande do Sul. Foram morar lá, né? E lá tiveram 2 filhas, que são as minhas irmãs mais velhas, e depois eu. Né? E mais para frente, teve o meu irmão, né, que é 6 anos mais novo do que eu. Mas sempre militando. Né? Nós fomos para o Rio de Janeiro, e ele fez um concurso na Petrobras, era contramestre de mecânica da refinaria Duque de Caxias, e era militante sindical, ele não estava nem mais ligado ao Partido Comunista, tinha rompido com o Partido Comunista, mas continuava comunista. E quando houve o golpe, ele, por ser um militante ativo... E qual deles, né? Porque a gente assim já teve... Não, o golpe de 1964, né? O outro, né? E ele teve que fugir da refinaria para não ser preso, junto com todas as outras lideranças. Então ele estava lá dentro e conversando com os companheiros, dizendo, olha, o golpe começou, estão movimentando as tropas. Para com isso é 1º de abril, isso aqui e tal. E ele falou assim, não é 1º de abril, porque na época tinha essa coisa, costume de brincar, né? Com 1º de abril, dia da mentira. E não era mentira, era verdade, né? E de repente chegou um jipe buzinando, né? Que tinha dentro da refinaria. Os tanques estão fechando a refinaria. Né? E aí foi um alvoroço e tal, e os sindicalistas fizeram um esquema, pegaram uma ambulância, né, colocaram uma pilha de homens amontoados, um lençol tingido de vermelho, que era mercúrio, alguma coisa assim, e saíram com a sirene aberta, chegaram na portaria, os soldados lá fechando e tal, disseram, houve um acidente e tem que levar, porque uma parte já está morta, né? E os soldados apavorados com uma montanha de homens, né? Tudo aparentemente ensanguentado, deixaram passar e a ambulância foi e eles saíram da refinaria. Aí meu pai teve que ficar, ele, os outros companheiros tiveram que ficar uns 2, 3 meses escondidos para não ser presos. Né? E quando puderam voltar, porque já tinha sinais que não iam ser mais presos, voltaram para a Petrobras e foram colocados como abandono de emprego. Então, olha, quer dizer, se você fica, você é preso, se você é demitido. E aí não arrumava emprego, estava na lista suja, né? E ele se apresentava na empresa procurando emprego, o cara falava, olha, ótimo o seu currículo, você é um puta de um profissional, mas eu não posso te dar emprego porque abri uma gaveta, seu nome está nessa lista. Se eu der emprego para você, eu entro nessa lista também. Né? Nossa, olha só. Aí nós fugimos, literalmente, para o Rio Grande do Sul de volta, com a expectativa de chegar lá e arrumar emprego. Né? Quer dizer, meu pai arrumar emprego.
E chega lá, a lista tinha chegado primeiro. Sem internet, né? E a lista chegava, né? Ditadura, as pessoas brincam com a ideia de ter ditadura, não sabem o que é ditadura. Pois. Ditadura é um controle total. E aí ele não arrumava emprego, então ele, um mecânico super competente, né, de máquinas e de carro, né, ele não arrumava emprego. Então ele foi motorista de táxi, de ônibus, fazia trabalhos com hidráulica, tudo quanto é coisa, para poder dar o sustento para a família, né? Uhum. E junto tinha a militância, né, que aí começou a militância contra a ditadura, né? Então ele se integrou a uma organização de luta contra a ditadura. Uhum. Mas operário é aquela coisa, né? Você não tem assim, você vai fazer uma coisa e deixa com um parente. Todo mundo é duro, não tem grana. Então, onde vai o cabeça da família, vai todo mundo, né? Então, nós todos estávamos envolvidos, né? E eu, desde muito cedo, desde que eu me entendi por gente, eu via meu pai chegando, fugido da polícia, porque cercava as casas dos militantes para prender e tal, quando estivesse chegando em casa. Eu ouvia, era pequenininho, eu ouvia os cachorros latindo, né? Ah, meu pai está chegando, né? Ele vinha pulando do quintal. Olha só. E aí, nessa época da ditadura, não podia bobear, porque senão você seria morto. Né? Tanto que teve um companheiro dele, Sargento Manuel Raimundo Soares, que foi preso, foi torturado durante 3 meses e depois mataram ele. 3 meses de torturas ininterruptas. E aí os companheiros vieram falar, o Manuel caiu, né, preso. Foge porque ele pode falar de você. Ele falou, não, o Manuel não fala. E não falou mesmo. Né? Olha só. Morreu sem entregar ninguém, né? E aí ele se desligou dessa organização e depois se ligou a uma organização revolucionária de luta armada em São Paulo. Né? E vai toda a família junto. Sim, né? E aí eu cobria... E quantos anos, assim, quando vocês mudam para São Paulo, você já... Era 14 para 15 anos. Ah, já estava ali já adolescente, entendendo melhor tudo. Bem melhor. Aí eu comecei a cumprir pequenas tarefas, então eu era um mimeógrafo, né? Eu era o impressor da organização. Que era a impressora, para quem nunca ouviu falar do mimeógrafo, né? Rodava, uma impressora à mão, né? Ali a gente já tinha conseguido um elétrico. Olha, né? Aí, ó, tá vendo? Alta tecnologia. Tecnologia. E aí eu imprimia panfletos e fazia pequenos livros. Né? Olha só. Livros teóricos, Mao Tse Tung, do Lênin e tal. E eram livretos grampeados, né? Mas funcionava, porque tudo tinha sido proibido no país. Né? Para você ter uma ideia, Fernando Henrique Cardoso era considerado subversivo. Né? Então, né? Olha. Então você vê, né? O país tinha mergulhado nas sombras, né? Essa coisa que a gente viu com o delinquente do Bolsonaro é fichinha perto do que teve, né? Junto tinha a violência do Estado, né? Que tinha sido criado o chamado terrorismo de Estado. Então todo mundo tinha medo, né? Sim. Então, e os poucos que não tinham medo faziam a resistência e pagavam o preço por isso, né? E dentro disso eu cumpria pequenas tarefas, né, encontrava pessoas, levava material, trazia material, não sei o quê, até que chegou um momento que eu decidi. Né? Todo mundo fala, porque eu teve influência do pai. Eu não tive influência nenhuma de pai e mãe, pelo contrário. Não se meta nisso, não vá, né? Aí eu cheguei e comuniquei. Pai, não dá, eu vou virar militante 100%. Não vai. Eu falei, eu vou, não estou perguntando, estou comunicando. Não, porque não. Eu falei, eu vou. Se na hora que der problema, todo mundo vai morrer aqui, todo mundo vai ser torturado. Então, que seja por algum motivo. Sim. Né? Não. Aí levou o caso para o comandante da organização, que era um operário também, e ele falou, não, você não vai, você é muito novo, você tem que estudar. Eu falei, Henrique, eu não estou te perguntando, estou comunicando. Se não for nessa organização, eu vou entrar em outra, porque eu conheço as pessoas, tenho contato com elas. E eu vou entrar. Tá, então vamos fazer um acordo. Você vai continuar estudando. Eu falei, lógico que eu vou continuar estudando. Estava com vida legal ainda, né? Mas aí você faz. Tá bom. Aí acabei virando
né, um guerrilheiro, né, fazendo ação armada e tal. Com a minha mãe já foi complicado, né? Porque minha mãe é foguete. Como assim? Conta essa história melhor. Como assim? Não vai. Cadê o casaquinho, né? Cadê o casaquinho? Não vai. Eu falei, não, eu vou e tal. Aí ela me chamou a responsabilidade, né? Falou, seguinte, você não quer me ouvir? Então, quando der errado, você esquece que tem mãe, assume o que você tem que fazer. Assume a responsabilidade. Não é que ela me abandonou, não é isso? Sim. Mas ela falou assim, você esquece, você que tem que se virar. Porque as consequências vão ser graves. Eu falei, com certeza. E assim foi. Né? A gente caiu, né? Eu e meu pai juntos, fomos torturados juntos, mataram meu pai na tortura na minha frente. E a minha mãe e minhas irmãs também foram capturadas e não chegaram a ser torturadas, mas foram espancadas, tortura psicológica. Então, uma das minhas irmãs sofreu violência sexual, né, por parte dos militares e tal. E meu pai viveu 2 dias sendo torturado e foi assassinado. Né? Minha mãe e minhas irmãs ficaram 1 ano e meio presas, foram soltas e foram a julgamento e absolvidas por falta de acusação. Porque a acusação que faziam a elas era ser mãe e mulher de terrorista. E as minhas irmãs, filhas e irmãs de terrorismo. Então, quer dizer, não tinha acusação. Né? Aí foram absolvidas, tá, mas ficaram 1 ano e meio presas de graça. Né? E aí depois ficaram presas a mim, porque eu estava preso. Eu fiquei quase 6 anos sem ter processo, portanto não tive condenação. Fiquei preso, só isso. Né? E elas ficaram atreladas a mim, porque se me largasse eu podia ser morto. Então viviam me jogando de um presídio para o outro e ninguém sabia onde eu estava. E nesse período todo, né, eu afirmo, né, a minha mãe, ela ficou sabendo, acho que 10% do que aconteceu comigo, né? Porque eu tenho que assumir a responsabilidade, eu assumi. Então, mas assim, eu estava mantido escondido no DOPS, né, desaparecido, e ela já tinha ido para o presídio Tiradentes. Quando vinha alguém do presídio, ela mandava recado, né? E os recados era coisa de mãe, né? Você tem se alimentado, você tem comida, você tem cobertor, você tem cobertor. Mãe é mãe. Só que ela sabia onde eu estava e a gente passava o dia inteiro, era num lugar abafado, só tinha uma janelinha em cima assim. Nós, homens, passávamos o dia inteiro de cueca, porque era muito quente. Então, assim, se preocupar, nem casaquinho, nem cobertor, coisa nenhuma, né? Ela tinha estado lá também, né? Ficou lá um mês quase. E então, assim, a preocupação de mãe prevaleceu, né? Mas aí eu fiquei esse tempo todo, né? Depois que eu saí, né? A última fala, né, que assim, se é que pode chamar de diálogo, né? Eu fui mantido durante um dia inteiro no mesmo DOPS, quando eu voltei para lá para ser solto, filmado, fotografado, interrogado e tal, durante umas 14 horas seguidas. Né? E a última fala, né, foi um delegado que entrou, que era um cara bem jovem, por sinal, chegou e botou o dedo na minha cara e falou assim, você sabe que nós vamos te matar, né? E eu, como sempre fui muito respondão, né, eu falei, sei, mas vou dar trabalho. Né? Aí ele fez assim, saí, né, me mandaram embora e tal, e encontrei com a minha irmã, o advogado, saímos, e eu com a cabeça girando 360 graus para ver de onde que veio o tiro, né? Eu achei que ia morrer ali. Afinal, promessa é promessa, né? E, como você vê, não morri, né? Mas eu dei trabalho, né? Então, a partir daquele momento, onde eu ia, eu falava da minha história, denunciava que tinham prometido que ia me matar e tal. E onde eu ia, era seguido também pelos caras, né, que me controlavam, né? Aí, obviamente, comecei a trabalhar, voltei a estudar e tal, e vivi a vida nessa coisa, com militância, né, não mais clandestina, mas aí casei, tive 3 filhos e tal, depois me separei, e na Comissão da Verdade, eu era coordenador da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, né?
e por ter muito conhecimento sobre a questão dos desaparecidos e tal, a Comissão Nacional da Verdade me chamou. Eu passei a ser, ao mesmo tempo, sem ganhar nada, assessor especial da Comissão Nacional. E nessas, eu ajudei a organizar muitas outras comissões, inclusive comissões universitárias. E aí entra Dona Silvana Souza, que a gente se conhece e tal. Eu vim fazer buscas aqui, antes da Comissão Nacional da Verdade, vim fazer buscas a um grupo de companheiros que foi assassinado dentro do parque, né? 6 companheiros que foram aqui no Parque de Iguaçu, né? E aí vim e tal, aí acabei vindo dar uma palestra aqui na União Oeste, né, sobre esse assunto e tal, aí conheci ela, mas ficou assim, né? Na comissão... Não, ela até ficou meio incomodada porque eu estava muito carrancudo, que estava com várias coisas ao mesmo tempo, eu estava meio travado, assim. E aí quando a gente se reencontrou na Comissão Nacional da Verdade, né, que na realidade era em São Paulo que a gente estava fazendo, a gente se reencontra e tal, e conversa vai, conversa vem, a gente começou a namorar, né? E aí eu fui trabalhar no governo federal, né, no Ministério de Direitos Humanos, né, ligado à Presidência da República, né, com a Dilma, que, por sinal, a Dilma foi colega de cela da minha mãe e das minhas irmãs. Ela é amiga, né? Olha só. E eu, em 2014, no final da Comissão Nacional da Verdade, eu ainda recebi o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, entregue por ela, né? E foi muito engraçado, né? Porque ela... eu que fiz o discurso de agradecimento em nome dos homenageados, né? E aí eu fiz todo cerimonioso, né? Presidenta, não sei o que e tal. Depois eu falei assim, agora, Dilma, chega. Acabou o formalismo, eu quero falar com você. Aí eu agradeci a ela por tudo que ela fez pela minha mãe, pelas minhas irmãs, né? Principalmente a minha mãe. E na hora que ela veio entregar o prêmio, né? Ela se abraçou comigo, chorava, e falou assim, você era tão pequeno. Eu falei, Dilma, eu nunca fui pequeno, você foi grande. Eu era muito amigo do ex-marido dela, né, que morreu, né, o Carlos Araújo, né, o Max, para nós, né? Então a gente tem uma relação de amizade, né? Minhas irmãs mais que eu, logicamente, né? E aí, quando houve o golpe contra ela, né, eu saí do governo, obviamente, e vim para Foz para ficar com a Silvana, né? Aí começou outra guerra. Você precisa fazer um mestrado. Eu falei, porra, não passa pela minha cabeça. A universidade é uma coisa distante para mim. Que eu nunca me achei, continuo não me achando um intelectual. Eu sempre fui da prática, né? E ela fala, não, você tem textos ótimos que eu já li, não sei o que, você tem que fazer. Blá. E tanto buzinou na minha orelha que eu aceitei, não me rendi. Falei, tá bom, eu vou fazer. Aí eu vim fazer aqui no Sociedade, Cultura e Fronteiras, eu fiz. Exatamente. Quer dizer, já tinha começado com a Silvana. Mas não com a União Oeste, com ela. E é desse vínculo com o programa que sai o livro. É a minha dissertação, né, que eu fiz sobre... eu fiz o livro. O livro não é a mesma coisa que a dissertação, obviamente, né? Sim. Eu fiz sobre o livro Geopolítica do Brasil, do general Golbery Couto e Silva. Quem é o general Golbery Couto e Silva? Ele é o ideólogo da ditadura militar e o ideólogo, mentor intelectual de toda a geração de militares pós Segunda Guerra Mundial. Ele é o homem da Guerra Fria no Brasil. Ele é um cara que foi... Como tenente, ele foi mandado para os Estados Unidos, foi formado nos Estados Unidos, na academia lá no Fort Leavenworth, e lá ele teve toda a formação dos americanos. Então ele passa a ser um cara dos americanos. Com a Segunda Guerra já se desenvolvendo, ele é mandado pelos Estados Unidos, mas, junto com o governo brasileiro, para ser o oficial de ligação entre as tropas do Brasil e dos Estados Unidos.
e era um agente de informação, né, que é o do serviço secreto. E quando termina a guerra, ele volta ao Brasil com missão nitidamente dada pelos Estados Unidos. Uma delas é fundar uma coisa que se chama Escola Superior de Guerra, que não é uma estrutura de formação dos militares brasileiros. Ele é do Ministério da Defesa hoje, né, mas ele era dos militares, né, do Exército, para formação, vamos dizer assim, pós-graduação, porque os militares para formação, eles têm a Academia Militar de Agulhas Negras, que prepara, e o cara vira aspirante, depois oficial, e depois tem cursos de aperfeiçoamento, como a ESAL, a Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, que tem nas 3 armas, né? E ele, por ser o cara que fundou a Escola Superior de Guerra, junto com militares dos Estados Unidos, e não era teleguiado, porque na época não tinha isso, eles vieram para o Brasil fisicamente e organizaram essa suposta Escola Superior de Guerra, que é imagem e semelhança da National School of War dos Estados Unidos, né? Que é um centro de formação de golpistas, na realidade, né? Os professores de economia foram todos os que depois viraram ministros da economia da ditadura. Otávio Gouveia de Bulhões, Eugênio Goudin, Mário Henrique Simons, Roberto Campos, avô desse que é presidente do Banco Central, né, que eram os economistas neoliberais, né, ultraliberais, né? E aí, quando eles se organizam, tem os textos, né? E os textos, uma parte deles são os textos do general Golbery, que quando os caras dão o golpe em 64, ele é o homem forte da ditadura. Ele faz a parte da conspiração e depois ele vira o chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, que é vamos dizer assim, a CIA brasileira, né? Que coordena toda a repressão, inclusive militar, e ele tem extraordinariamente status de ministro. É ministro, chefe do SNI, que se reportava só ao ditador, supostamente presidente. E ele é o chefe do SNI durante um bom tempo. Depois, já com o Geisel, né, ele vira, que eram muito amigos, ele vira ministro da Casa Civil, vira ministro de um monte de coisa, sempre atuando nos bastidores como um mentor intelectual, né? E, ao mesmo tempo, era um cara ligado à indústria química, né? Tanto que ele era funcionário da Dow Chemical, sai do governo, vai trabalhar como diretor para a América Latina, né? Então, assim, ele não tinha ligação com o Brasil, tinha ligação com os Estados Unidos. Tem uma frase dele que é terrivelmente emblemática, né? Ele fala: defendemos os Estados Unidos. Você imagina um general dizer que defende outro país. Né? Defendemos os Estados Unidos porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. Quer dizer, você não tem cabimento um general do Exército Brasileiro de dizer que defende outro país. É o entreguismo. Né? E aqui entra o integrismo. Exatamente. E aí, assim, toda a lógica dele é de que o ser humano tem medo, naturalmente, né? E que só tem um jeito de você acalmar esse medo. Então ele tem uma aparência de teórico, então ele cita Locke, Schopenhauer e tal, mas é uma cortina de fumaça, né? Ele mostra uma erudição pernóstica, que ele não tem erudição, né? Que encanta os incautos, né? E ele baseia toda a teoria dele nessa falsidade, que é o ser humano tem um medo atávico que só pode ser resolvido se tiver a força armada que lhe dê tranquilidade. E para ter essa força armada, você precisa ter o quê? Uma ditadura. Que é o controle de tudo. Né? Que é o controle de tudo. O medo se controla. A ideia dele, você vê nitidamente, que é quem são os inimigos? São sindicalistas, professorado
E o que a gente teve nesses últimos 4 anos de fascismo? Isso. Né? E você tem os costumes, que é impor uma moral deles para a sociedade. Né? Essa escola se forma em 48, né? Dentro do governo do Eurico Gaspar Dutra. O governo do Eurico Gaspar Dutra é o governo Bolsonaro. É um governo antinacional, antidemocrático, que ele não só fecha o Partido Comunista, porque a eleição onde ele foi eleito tem 2 militares. Tem o general Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Um de direita, o outro de extrema direita. Por fora tem o Iedo Fiuza, que é candidato do Partido Comunista, que tem assombrosos 11% dos votos. E aí acendeu a luz, né? Os caras... Então, quando o Dutra assume o governo, automaticamente havia um acordo, o Eduardo Gomes passa a fazer parte. Então, quer dizer, tinha 2 candidaturas, qualquer um que ganhasse ia dar no mesmo. Eles passam a ter um governo controlado pelos militares, que desindustrializa o país, olha o que a gente viu agora, que queima as reservas cambiais, que o Getúlio Vargas, tudo que você possa chamar de ditador e tal, é um cara que fez a industrialização brasileira, né? Que conseguiu concentrar dólares dentro do país com reservas cambiais. Eles queimam isso e faz uma política neoliberal de destruição, né? Que é exatamente o mesmo modelo dos militares, né? Que é uma coisa entreguista, né? E aí esse governo, ao mesmo tempo, ele fecha sindicatos, reprime movimento sindical duramente, e tem aquela política moralista. Não pode isso, não pode aquilo, né, de costumes. Né? Então, assim, é um modelo fascista militar. Né? E eles tentaram depois dar um golpe em 54, o Getúlio aborta o golpe se matando, né? E chega a 64, quando eles implantam a ditadura militar, que não é um governo militarizado, mas é uma ditadura militar. Não adianta botar civil, militar, empresarial, porque isso aí é bobagem. Assim, era uma ditadura militar, controlada pelos militares, sem ser militarizado. Então, o presidente era escolhido no alto comando do Exército, nem das outras 2 forças, que apenas aceitavam. E esse era, assim, oficializado pelo Congresso Nacional, que estava amordaçado. Então, você vê uma ditadura que tem o controle militar. Né? Tudo era... O ditador não podia ser um general de divisão, por exemplo. Tinha que ser de exército, porque todos têm que obedecer a ele. Nível superior. Como hierarquia militar mesmo. Né? Então você tem uma política de desnacionalização, uma política de entrega para as multinacionais. Né? Que o governo do João Goulart nunca se opôs à presença, mas dizia tem que ficar pelo menos 15% de nacionalização de capital, geração de emprego, e pode mandar o lucro para fora depois disso. Eles não querem nada disso, liberou geral. Né? Que é essa a ideia do entreguismo. E o livro conta um pouco isso que você está contando para a gente, um pouco dessa história, como se constituiu e quem era essa figura. Sim. Tem um início que eu faço um levantamento histórico, né, que na dissertação foi maior, né, aí eu tive que reduzir, que é contando a história do golpe militar que deu origem à República, que tem uma característica muito interessante, que é a mentira como arma dos militares. Para dar o golpe, para implantar a República, eles soltaram uma fake news, né, que é um nome bonito para mentira, né? Dizendo que o imperador ia mandar prender o Marechal Deodoro. Né? Não ia, né, que ia mandar o Olavo Bilac preso e tal. E aí, preventivamente, eles deram um golpe, derrubaram a monarquia e implantaram uma ditadura,
que depois o Floriano, que era o vice do Deodoro, solta uma fake news dizendo que o Deodoro estava doente. Não estava. Tinha uma doença lá, mas não era impeditiva. E derruba, né? Faz ele se afastar e ele assume como o general, que era o Marechal de Ferro, que é o cara que vem e faz uma repressão brutal para aceitar a República nesses moldes. E terminado o período, eles entregam para a burguesia, e dessa entrega tem governos, que é a República do Café com Leite. Né? E chega um momento que as oligarquias regionais começam a contestar. O que faz? Chama o sobrinho do Marechal Deodoro, que é o Hermes da Fonseca, e ele vem e desce o cacete nas oligarquias, acalma os ânimos, né, com terror, e devolve para a burguesia, que é o Venceslau Braz, que é o vice dele. E eles vão se mantendo com essa política de café com leite, né? Até que surge um caudilho do Rio Grande do Sul, um advogado, que é o Getúlio Dornelles Vargas, que, com a base nos jovens oficiais, que é o chamado movimento tenentista, dá um golpe de Estado também. Né? E também, de novo, mentira, né? Porque alegam que teve um complô que mataram o João Pessoa, que era vice do Getúlio, então acaba tudo, aí dão um golpe. E no meio disso tem uma mentira que é criada pelo, na época, capitão Olímpio Mourão Filho, que é tio desse Hamilton Mourão, que ele era capitão do Exército, ao mesmo tempo era o chefe da inteligência do Partido Integralista, que é o Partido Fascista Brasileiro. E com uma mentira, que dizia que tinha um plano mirabolante dos comunistas para a tomada do poder, que é o chamado Plano Cohen. Né? Esse Plano Cohen, que é um nome de judeu, né? Por que leva a isso? Porque é uma cópia do Protocolos do Sábio do Sião, que é um documento falso que o czar da Rússia produz, né? A Ucrânia, que é o serviço secreto dele, que teria um plano mundial de comunistas e judeus para a tomada do poder, que era para justificar a repressão aos bolcheviques, que estavam ganhando força, né? Que depois ficou desmentido, que aquilo ali era uma farsa e tal. Mas o Adolf Hitler, pega aquilo como base para o livro dele, que é o Mein Kampf, a Minha Luta. E ele baseia toda a teoria dele de que os protocolos do Sábio de Sião eram uma verdade e que o perigo eram os comunistas e os judeus. Não por acaso, o Holocausto mata no mínimo 6 milhões de judeus e mata 26 milhões de comunistas em toda a Europa, inclusive na frente russa. Né? E essa farsa, né? Essa mentira, se prorroga para a derrubada do Getúlio, para volta à democracia, para a derrubada do Getúlio quando ele volta a ser presidente, para a derrubada do João Goulart, que eles derrubam e implantam a ditadura, mas antes já tinha uma mentira contra o Juscelino. Teve vários levantes militares, porque o Juscelino, que era um liberalzão, né? Ele estaria ajudando os comunistas, porque o vice dele era o João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio. E aí tem a economia está em frangalhos, corrupção e o perigo comunista, né, que é o João Goulart. Em 64 eles alegam a mesma coisa. E você olha lá adiante, quando é a eleição do Lula contra o Collor, qual foi a justificativa? Economia quebrada, estava mesmo, mas era da ditadura. Inflação altíssima, estava mesmo. Corrupção, estava mesmo, mas tudo é da ditadura. E tinha um perigo terrorista, porque tinham sequestrado o Abílio Diniz e um delegado botou a camiseta do PT num dos sequestradores, dizendo, tá vendo, é o PT está sequestrando. Não estava, era mentira também, né? Então, assim, você vê que tem uma constância das mentiras por parte dos militares e da direita brasileira, né? E, ultimamente, né, a eleição em que o Aécio Neves, neto do Tancredo,
né, faz a mesma acusação. Estava uma economia em frangalhos, era mentira, que tinha um mar de corrupção, era mentira, e tinha o perigo comunista, né, e justifica a derrubada da Dilma, né. Então você vê assim, tem uma lógica por parte da direita, e é uma lógica dada pelos militares, né, que usam a mentira como método, né, não é uma coisa pouca, né. E aí a minha ideia ao falar do Golbery é tirar do livro dele essas informações, né. Para você ter uma ideia, em 57, eu acho, um dos textos dele fala que o bloqueio econômico é uma arma de guerra hoje. Aí você vai conhecer a experiência cubana em 61, eles fazem o bloqueio, como ele falou antes. Com a Venezuela, agora, um bloqueio também. Então, assim, você vê que isso não é uma coisa da cabeça dele, é dos Estados Unidos, né? E com isso tudo, eu tiro do próprio livro dele para mostrar. Para mostrar como que funcionava. Exatamente. Lógica, né? Em resumo, é isso. Tá. Ivan, quem quiser ler o livro, quem quiser conhecer mais, saber mais, encontra onde o livro? Aqui em Foz encontra na Cunda. Uhum. Mas quem quiser comprar o livro, pode ser também no site da CRV, que é isso. E também tem uma versão em e-book, mas aí você tem um cadastro que você tem que preencher e tal, tem que só passar por isso. Mas está lá, é grátis. Porque o livro, a impressão dele foi paga uma parte pela universidade. Né? Legal. Porque eu fui colocado no programa como um destaque e tal, né? Então, aí justificou essa impressão, né? Isso. Então, tá, nós vamos colocar as informações, né, pessoal? E, Ivan, muitíssimo obrigada. Tivemos aqui também uma aula de história também. Agradecemos muitíssimo a sua presença aqui. Obrigadão. E nos sigam nas redes sociais, né? Falar isso para o professor Edilson, no Instagram, no Face, no YouTube, no canal do YouTube. Que logo, né, nós temos também outras conversas aqui. Obrigadão.